Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. 1 Coríntios, o capítulo 15, nessa noite eu quero falar com vocês sobre o outro lado, do outro lado, o que nos aguarda do outro lado dessa vida. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 17. Uma vez mais, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 17, diz assim a santa palavra de Deus: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Eu não sei há quanto tempo você é frequentador de igreja. Eu não sei há quanto tempo você tomou uma decisão de escolha religiosa na sua vida e frequenta auditórios tais quais esse aqui. Mas vocês que já têm uma caminhada maior no Evangelho, vocês que já frequentam igreja há algumas décadas, talvez vão concordar com a afirmação que passo a lhes fazer. O céu tem sido esquecido nos nossos púlpitos. Deus tem me dado o privilégio de participar de algumas conferências e o tema que menos ouço é sobre o céu. De todas as pregações que nós ouvimos, talvez o assunto céu esteja ficando em desuso. Muitos querem oferecer um Cristo que serve apenas para o aqui e agora. Um Cristo que seja apenas um viabilizador de projetos pessoais e alguém que pode garantir uma vida aqui melhor. E tudo isso é verdade. Cristo pode te garantir uma vida melhor aqui, claro. Mas eu quero trazer a você, nesse início de noite, uma lembrança que existe um outro lado do rio, que existe um outro lado da vida. E que do outro lado do rio, que do outro lado da vida, que do outro lado da existência, Deus nos garantiu o céu. Eu quero falar para vocês nessa noite sobre o céu. Em primeiro lugar, repare comigo, por favor, o versículo 19. E eu lhes afirmo: deste lado, tudo é provisório, do outro lado, tudo é definitivo. Diz o verso 19 o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo é claro em dizer: se a expressão de fé que habita o seu coração serve apenas para o aqui e agora, nós não passamos de uma raça de infelizes. Se a nossa fé é apenas para o recurso imediato, a cura imediata, o bem-estar imediato, a vida imediata, diz o texto, nós somos infelizes. Porque a nossa esperança não pode ser no provisório, a nossa esperança tem que ser no definitivo. Eu quero lhes afirmar, deste lado tudo é provisório, do outro lado tudo é definitivo. Até os milagres que nós mais ansiamos. A cura de uma doença provisória. Sabe por quê? Deus pode curar você de uma doença, e louvado seja o nome dele por isso, tantos já foram curados. Mas eu quero lhes afirmar que depois da cura dessa doença, um dia você morrerá de outra causa. Portanto, é provisório. Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida financeira. Deus pode fazer de 2026 um ano em que de fato você prospere e avance. Mas depois de prosperar, depois de avançar, depois de quitar a casa, depois de acumular dinheiro na poupança, você vai chegar do outro lado e não vai levar absolutamente nada. Desse lado aqui tudo é provisório.
Jesus ressuscita Lázaro, um milagre maravilhoso, já é o 4º dia de morto, provisório, porque depois de ressuscitar Lázaro, tempos depois, o Lázaro morre de novo. Jesus ressuscita a filha de Jairo, um milagre grandioso, uma menina jovem, jovenzinha, 12 anos, aquela menina é ressuscitada, provisório, ela cresce, não sei se ela casa, ela pode ter constituído a sua família, mas um dia ela morreu de novo. Jesus ressuscitou o filho daquela viúva na pequena cidade de Naim, 10 quilômetros sudoeste de Nazaré. Jovem, eu te mando, levanta-te. Levantou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aquele menino voltou a crescer, aquele menino trouxe um sorriso de volta à sua mãe enlutada, mas depois ele morre de novo. Tudo do lado de cá é provisório. As coisas só são definitivas da nossa vida do lado de lá. Dessa margem do rio, deste lado da existência, não há absolutamente nada que não seja provisório. Eu creio que Deus criou o casamento para sempre. Eu creio que se há algo que beira o definitivo nessa vida, é a união de um homem com uma mulher. Mas o marido ou a mulher vai morrer. Uma hora o outro morre. Quantos viúvos nós temos? Quantas viúvas nós temos? A vida deste lado do rio é absolutamente provisória, mas do outro lado é definitivo. Em segundo lugar, observe comigo o versículo 21. Deste lado, a morte é uma inimiga. Do outro lado, a morte está perdida. Diz assim o verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que Paulo está nos ensinando? Nesse mesmo capítulo 15, no verso 26, Paulo dá talvez uma das melhores definições sobre a morte na vida. Diz o Paulo, no verso 26 desse capítulo, que a morte é a última inimiga a ser derrotada. Não dá para florear a morte. Não dá para dizer que a morte é uma coisa abençoada. Não, a morte é uma inimiga. Deus não nos criou para a morte. A morte passou a fazer parte da agenda humana por causa do pecado. Então diz o texto que por um homem, o seu nome é Adão, a morte foi introduzida no nosso modo de viver. Então não há nada de bonito na morte. Nós consolamos as pessoas que perderam os seus entes amados com aquilo que é definitivo do outro lado, mas deste lado é dor, deste lado é lágrima, deste lado é sofrimento, deste lado é saudade. Depois da morte de alguém que nós amamos, a nossa vida nunca mais é a mesma. Podemos ter bons momentos de consolo. O Espírito pode nos abraçar e transformar o luto em saudade, mas a morte deixa um rasgo. Nunca mais ele ou ela assentar-se-á na mesa conosco. Nunca mais haverá um cafuné, um carinho. A morte é uma inimiga. Paulo está dizendo que de tantos inimigos que a vida apresenta diante de nós, de tantas batalhas, de tantas guerras que nós precisamos lutar todos os dias, no final da nossa caminhada nós enfrentaremos uma última inimiga, o seu nome é a morte. A morte é uma inimiga. Deste lado, a morte vence. Deste lado, a morte é uma inimiga, mas eu quero lhes afirmar que do outro lado, a morte não tem poder nenhum. Do outro lado, a morte está morta de medo pela presença do Eterno. Porque se por um homem a morte entrou na vida, diz o texto sagrado, por um outro homem, pelo segundo Adão, pelo Cristo que ressuscitou, a morte perdeu a sua eficácia eterna. Nós cremos na realidade dos céus e nós cremos um ambiente onde o império da morte foi destruído. Do outro lado, a morte está perdida. Deste lado, a morte é a nossa inimiga. Mas em terceiro lugar, repare comigo o verso 22. Deste lado está a herança de Adão. Do outro lado está a herança do Cristo.
É o que diz o verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Eu te convido a recitá-lo comigo. Vamos juntos? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O que o texto está dizendo é o seguinte: deste lado do rio, deste lado da existência, o império é do reino do Adão. O que é o reino do Adão? É o ser humano que tentou tocar a vida de acordo com seus próprios costumes. É o ser humano que escolheu o caminho mais fácil. É o ser humano que escolheu o caminho da desobediência. É o ser humano que escolheu o caminho da desaprovação divina. Deste lado do rio, o sangue de Adão dá o tom da humanidade. O sangue de Adão nos expulsa do paraíso. O sangue de Adão fez com que em Gênesis 3 a humanidade recebesse a maldição do pecado. Nós dividimos a Bíblia cronologicamente em Antigo e Novo Testamento, você sabe disso. Mas na doutrina da salvação e na doutrina do pecado, você pode dividir a Bíblia em 3 capítulos de um lado e todos os outros do outro lado. Até Gênesis capítulo 3, a humanidade é de um jeito. De Gênesis capítulo 3 até a última linha de Apocalipse, é um outro tipo de governo. O que é Gênesis capítulo 3? A queda da raça humana. Porque em Adão, está dizendo o verso 22, em Adão todos morrem. Porque Adão trouxe para o nosso DNA o pecado. Você acha que quando o apóstolo Paulo diz, e esse texto não pode ser usado como uma desculpa para pecado, mas quando o apóstolo Paulo confessa, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu tanto tento me afastar é o que eu mais pratico. Quando Paulo diz isso, nós não podemos entender que Paulo é um depravado. Nós não podemos entender que Paulo é um devasso ou que está com algum pecado de estimação. Paulo está dizendo assim: eu sou um ser humano nascido depois de Gênesis 3. Eu sou um ser humano nascido depois da queda. O pecado está entranhado no nosso DNA. O pecado está entranhado na nossa consciência. Você pensa o que não gostaria de pensar. Você age como não gostaria de agir. Os seus olhos veem o que você não deveria ver. No final do dia, há um alto senso de reprovação com a própria vida para aqueles que têm um mínimo da ética cristã. E a gente pensa: meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu vi aquilo? Por que eu senti aquilo? Por que eu toquei naquilo? Por que eu fiz aquilo? Porque em Adão não existe outro modo de vida que não seja pecar. A minha e a sua vida no piloto automático só vai dar tragédia. A minha e a sua vida sem uma busca constante pelo Espírito Santo, sem um compromisso constante com a santidade, a minha e a sua vida em piloto automático dará tragédia. Não tem outra solução. Mas o que o texto diz é que assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Aqui começa o processo de santificação da nossa vida. Aqui começa o processo da morte do Adão que nos habita, para que morrendo o Adão que nos habita, seja vivificada em nós a obra do Cristo ressurreto. Em outras palavras, por que você está vivo? Por que Deus permitiu você viver? A vida precisa ser mais do que nascer, crescer, em alguns casos reproduzir para depois morrer. Entre nascer e morrer, a vida tem que ter substância. Entre nascer e morrer, a vida tem que ter sentido de tal forma que ela não se escorra por entre os nossos dedos. E a verdade é que a vida só faz sentido se todos os dias eu me levantar com uma decisão, com uma definição de que o Adão que me habita não dará o tom das minhas decisões, mas Cristo será glorificado no meu corpo, tanto na minha vida quanto na minha morte, e eu sou vivificado com Cristo, e a santidade dá o tom do meu casamento, a santidade dá o tom dos meus impulsos, a santidade dá o tom do meu juízo, e o Adão morre, e o Cristo vive.
Adão e Cristo não habitarão no mesmo corpo. Ou habita o Adão na carne, ou somos vivificados em Cristo. Deste lado, a herança que você recebeu é a herança de Adão. Eu sempre fui uma criança questionadora. E eu me lembro, a minha família não era evangélica, e quando eu comecei a frequentar a igreja, o pessoal queria me convencer de que eu era um pecador. E o pessoal queria me convencer de que eu era um pecador porque Adão pecou. E eu, criança, pensava, mas peraí, eu não sei nem onde fica esse tal do Jardim do Éden. Eu não peguei fruta nenhuma de árvore nenhuma. Eu nunca nem vi Adão. O que eu conheço do Adão é a piadinha de para-choque. Feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão. É tudo que eu sei sobre Adão, eu uma criança. Como assim? Aí eu fui crescendo e fui entendendo que a diferença entre Adão e eu é que o pecado de desobediência de Adão foi num jardim chamado Éden, o meu é em Guarapari. O meu é no meu quarto, no meu apartamento, na minha consciência. E que eu sou de fato um pecador e que Romanos capítulo 3, versículo 23 está profundamente correto. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você é um pecador? Te habita. Por vezes é maior do que você. O orgulho de Adão, a queda de Adão, a arrogância de Adão, a vontade de Adão medir a existência humana pela sua vontade e não pela vontade de Deus. Então, deste lado da vida, a herança que nós recebemos é a de Adão. Mas do outro lado, Jesus nos deixou uma herança. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Porque Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, quer sejam as que existem na terra, quer sejam as que existem dos céus. Deste lado do rio, a herança é de Adão. Do outro lado da vida, nos aguarda um céu, onde Cristo nos deu uma vida eterna, sem morte, sem provisoriedade de vida e sem pecado. Mas em quarto lugar, deste lado da vida, há cansaço da corrida. Do outro lado da vida, a consumação da vitória. Deste lado da vida, cansaço da corrida. Do outro lado da vida, consumação de vitória. Os versos 17 e 18 dizem assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. O que Paulo está dizendo aqui? Um dos problemas da igreja de Corinto é que havia um grupo muito forte que não acreditava na ressurreição dos mortos, que não acreditava da ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo agora escreve uma carta para tratar alguns dilemas morais, alguns dilemas éticos, mas ele gasta alguns capítulos ensinando que se não houve ressurreição, a nossa fé é vã. Que se não houve ressurreição, todos aqueles que morreram simplesmente pereceram e não encontraram nada do outro lado. Viveram a sua vida toda, experimentaram os seus cansaços, lutaram para ter comida na mesa, lutaram para pagar suas contas, lutaram para manter a sua família, lutaram para serem pessoas honestas. Mas se Cristo não ressuscitou, toda essa luta, todo esse cansaço foi em vão, porque não tem nada do outro lado. Acabou. Morrerei, me enterrarão, alguns vão chorar, outros já vão mandar o currículo para a primeira igreja. E está morto. Acabou. Está acabado. Tem nada do outro lado. Cristo não ressuscitou. Todos aqueles que morreram cansaram da corrida e foi tudo em vão. Deste lado,
ao cansaço da corrida, mas do outro lado, já que Cristo ressuscitou, a certeza e convicção de vitória. Aleluia. Deste lado tudo é provisório, do outro lado tudo é definitivo. Deste lado a morte é uma inimiga, do outro lado a morte está perdida. Deste lado está a herança de Adão, do outro lado está a herança do Cristo ressurreto. Deste lado há o cansaço da corrida, do outro lado há a consumação da vitória. A pergunta é: o que há do outro lado? A pergunta é: por que o discurso dos céus, por que a realidade dos céus está tão distante de nós? Será que estamos acostumados muito com o gosto do pão dessa terra e nos esquecemos do gosto do pão dos céus? Será que as nossas preocupações estão tão consolidadas no cenário do hoje, nas complexidades do hoje, nas necessidades do hoje, nas urgências do imediato, e nós nos esquecemos que do outro lado, Deus nos preparou um ambiente? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: não, mas eu vou preparar lugar para vocês, e onde eu estiver, vocês vão estar também. Aleluia. Por isso eu caminho para concluir nessa noite em Apocalipse 22. Convido você a manejar a sua Bíblia, por gentileza, até Apocalipse capítulo 22. O que há do outro lado? Então, já que há uma diferença deste lado e do outro lado, a pergunta que vem ao nosso coração é: o que existe do outro lado? O que há do outro lado? O que tem do outro lado? O que nos espera do outro lado? E a minha oração ao Espírito Santo, ao ler Apocalipse 22, de 1 a 5 com você, é que você saia daqui dessa noite reanimado com a certeza dos céus. Que você saia daqui dessa noite reapaixonado pela mensagem do Evangelho, que não é apenas para essa vida, mas que é para o outro lado. Existe um céu que te aguarda, existe uma eternidade que te aguarda. Louvado seja o nome de Jesus. O que há do outro lado? Em primeiro lugar, Apocalipse 22, 1. Do outro lado há vida. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do outro lado, João em essência de glória, João numa teofania, João numa visão absolutamente misteriosa. Ele percebe que há um rio de água da vida, brilhante como cristal. Do outro lado tem vida, do outro lado não tem morte. O que há do outro lado? Versículo 2, do outro lado há provisão. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos. Olha a provisão aí, tem fruto, dando o seu fruto de mês a mês. Do outro lado tem provisão. Do outro lado você não vai precisar mais transpirar pelo pão de cada dia. Deus tem árvores frondosas para te dar fruto. Tem provisão de Deus do outro lado. O que tem do outro lado? Do outro lado tem saúde. Olha o que diz o final do verso 2. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. A saúde do outro lado não é provisória. Desse lado toda cura é provisória. Se ele não voltar, você vai morrer de novo. Desse lado todo milagre é provisório. Se ele não te arrebatar, uma hora o seu olho fecha. Mas do outro lado a saúde é definitiva. Do outro lado a cura é definitiva. Do outro lado não há dor, não há ranger. Nós temos esperança do outro lado. O que há do outro lado? Versículo 3. Do outro lado há um governo justo e honesto. Nunca mais, diz o verso 3, haverá qualquer maldição, porque nela, lá do outro lado, está o trono de Deus e do Cordeiro. O trono que está do outro lado é de Deus e do Cordeiro. Do outro lado não tem escândalo, do outro lado não tem mala cheia de dinheiro, do outro lado não tem corrupção, do outro lado não tem idolatria ideológica, do outro lado não tem gente brigando por partido, do outro lado só tem um trono, e esse trono é do Cristo e do Cordeiro. Do outro lado tem esperança para nós, do outro lado tem um governo justo. O que tem do outro lado? Do outro lado tem uma luz que não se apaga. Os versos 4 e 5 concluem dizendo: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, do outro lado, já não haverá noite.
E nem precisam eles de luz de candeia, e nem precisa da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Do outro lado não tem EDP, do outro lado não tem Excelsa, do outro lado não tem luz, não tem vela, não tem LED, não tem painel solar. Do outro lado, o próprio Deus ilumina o seu povo. Ele é a luz de Sião, Ele é a luz da eternidade, Ele é a luz dos céus. Quem anda nele não habitará em trevas. Eu quero te lembrar nessa noite que existe esperança do outro lado. Que você não vive para este lado, você vive para o outro lado. Que o céu volte para as nossas conversas familiares. Que quando você tiver que explicar para o seu filho a notícia ruim da TV, antes de dar a sua opinião sociológica, você explique para o seu filho que no céu vai ser diferente, que ele nasceu para o céu. Que nas nossas conversas, nas nossas inquietudes, nas nossas queixas, nos nossos mal secretos, antes de expor a nossa opinião A ou B, antes de dizer o que nós pensamos C ou D, nós possamos sentar e dizer: nós não somos daqui, o céu nos espera, o céu nos aguarda, a nossa esperança é eterna. Lá, quem estava aqui na primeira quinta-feira do ano, quando por causa desse negócio da cidade faltou luz, a fase não voltou e nós tivemos um culto aqui sem energia, sem ar-condicionado. Quem estava aqui? Um gato pingado estava aqui. Quinta-feira é difícil mesmo. Fica a dica. Foi um calor insuportável. Calor insuportável, eu terminei o sermão derretido. Porque deste lado, se solta um fio desse na rede, a gente fica sem luz. Deste lado, se a demanda aumenta um pouquinho, a gente fica sem água. Do outro lado, tem um rio de água cristalina. E do outro lado, o próprio Deus ilumina a eternidade. Eu quero te convidar nessa noite a lembrar que você não vive para este lado, você vive para o outro lado. Chegará o dia em que veremos o nosso Senhor face a face, e a glória dele estará tão de perto, porque nós estaremos com ele. Que Deus nos ajude a lembrar da mensagem do céu, a amar a mensagem do céu, a viver pela mensagem do céu, e a lembrar que a qualquer momento do dia ou da noite ele volta para nos levar para o céu. Maranata, o Senhor Jesus vem aí. Amém, amém, amém. Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras, um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site www.rede316.com.br.